Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este primeiro vídeo aqui no meu canal no YouTube. Estou extremamente empolgado para esse novo projeto, para esse novo formato, que é trazer um vídeo mais longo, um vídeo mais denso, né? Compilando aqui boa parte do que eu aprendi nesses 5 anos de mercado digital, trabalhando com diversos especialistas, diversos profissionais liberais dos mais variados nichos, aplicando as mais diversas estratégias de marketing, lançamento, perpétuo, funis high ticket, né? Vendendo mentorias e consultorias de 3 a 30 mil reais, gerenciando um time de social selling, de close, gerenciando um time de marketing de 10, 15 pessoas, mas hoje não quero contar um pouquinho da minha história, no próximo vídeo eu falo tudo que eu passei, tudo que eu construí já nesse mercado. A ideia aqui do canal é trazer um pouquinho de marketing digital, um conteúdo sobre como criar bons produtos digitais, como transformar o seu conhecimento em ativos, em bons produtos digitais e vender no Instagram, vender nas redes sociais, principalmente no Instagram, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simplificada, para você começar a ter um pouquinho mais de liberdade, começar a ter um pouquinho mais de margem de lucro, que é o que o digital proporciona, tá? Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você está buscando isso, já se inscreve aqui no canal, deixa o like. Hoje é dia 7 de novembro, estou em busca dos primeiros 100 inscritos, tá? Então, se faz sentido para você, já se inscreve aqui, deixa o like ou compartilha com alguém que é profissional liberal, que está querendo transformar o seu conhecimento em produtos digitais, que está querendo começar no Instagram, né, vendendo alguma coisa, prestando uma consultoria, uma mentoria, querendo entender um pouquinho mais como se posicionar, como criar conteúdo, como vender pelo direct, como vender pelo WhatsApp, como vender com uma apresentação ali, uma call de vendas. Então esse é o grande objetivo desse canal. Beleza? Dadas as devidas introduções, tá? Tô pegando o jeito ainda. Tenho minha colinha aqui que vou passando. E hoje, para esse primeiro vídeo, né, eu queria trazer como tema porque todo profissional liberal deve estar no digital, mesmo que você já tenha uma carreira consolidada no offline, tá? Se a gente for parar para pensar, hoje o consumo mudou. Né? As pessoas, elas pesquisam muitas vezes o seu nome antes de fazer uma contratação. E aqui eu falo por experiência própria, né? Eu tô com um bebezinho aqui em casa, né? O Martim, ele tá com 3 meses. E eu lembro que desde quando a minha esposa, né, comentou que estava grávida, tudo, a gente já começou a se preocupar, a pensar em quais eram os profissionais que iam acompanhar, que queriam acompanhá-la, né, nesse processo de gestação e pós-parto. E ficou muito nítido a questão da presença online, porque a gente começou a pesquisar as pessoas no Instagram, né? E aí pode rapidamente surgir, né, uma pequena objeção, uma fala que eu já escutei muito, que é: mas Fábio, a autoridade, ela não se dá pelo Instagram, né? Ela se dá pelo próprio conhecimento que aquela pessoa possui. E esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui nesse vídeo. Como o formato de consumo, né, nas redes sociais mudou e o formato que a gente contrata serviços também mudou, o digital ele vem para potencializar o seu conhecimento. Então não é uma questão de viralizar, é uma questão de mostrar autoridade, de mostrar competência que o digital proporciona, e que se você ficar só no mundo offline, ninguém pode saber. Se eu vou fazer um tratamento com um médico e eu procuro o nome dele em algum convênio, né? Eu procuro o nome dele em algum lugar e eu acho um perfil fechado e eu não acho muitas informações dele na internet, eu não consigo achar muitos depoimentos, eu não sei, eu fico com o pé atrás para contratar esse profissional. Agora, se eu encontro um médico, se eu encontro um nutricionista, se eu encontro um professor que seja no Instagram, no YouTube, e eu vejo dezenas de depoimentos, eu vejo como que é a metodologia dele, eu vejo o que ele defende, o que ele não defende, né, o que ele repudia, quais são as bandeiras que ele está levantando em relação a tratamento, em relação à ciência, em relação a pesquisa baseada em evidência, etc., eu consigo ter uma noção muito melhor desse profissional. E isso valida muitas vezes a minha decisão, né, de ter uma segurança, porque esse é um dos principais objetivos. A internet, ela te fornece um conjunto de informações que dão segurança para o cliente fazer a contratação.
Dão segurança para ele entender que dentro das possibilidades, dentro das opções que ele olhou, aquela pessoa foi a mais qualificada, que tinha mais depoimentos, que mostrou mais competência pelo conteúdo que ela está publicando na internet. Então é por isso que eu falo para todo mundo vir para o digital. E uma coisa que eu vejo também bastante, muitas vezes você está ganhando bem, está tendo uma carreira legal, tem uma agenda bacana, só que tudo depende de indicação. Praticamente todos os seus atendimentos e clientes são de indicação. E você ficar refém de estar pedindo indicação, ou ficar refém das pessoas de indicarem, na verdade você depende de um terceiro. Eu sei que a indicação vem pela competência do seu trabalho, que foi bem feito e gerou indicação. Mas você ficar refém de um terceiro ter que indicar você para você capturar pessoas qualificadas para dentro do seu sistema de vendas, para dentro do seu escritório, do seu consultório, enfim, né? Então isso é uma coisa que o digital ele proporciona. Quando você começa a construir um bom conteúdo, você para de ficar refém de terceiro e você começa a construir seu próprio ativo. Você começa a construir a sua própria audiência e você para de ficar refém de outras pessoas. E você tem a liberdade de escolher os pacientes, você tem a liberdade, muitas vezes, de aumentar o valor da sua consulta, da sua hora, porque agora você tem mais demanda. E agora a gente começa a entrar um pouquinho na área dos motivos reais de você estar na internet e começar a pensar em distribuir o seu conhecimento em um infoproduto. Quando você começa a se posicionar, quando você é uma pessoa já que tem conhecimento, que tem lastro e começa a produzir conteúdo, muitas vezes o que acontece? A primeira coisa, começa a aumentar a demanda da sua consulta, da sua hora, se você é terapeuta, se você é professor de música, de dança, se você é médico, nutricionista, enfim, começam a chegar mais pessoas interessadas no seu serviço. Só que aí que tá. Conforme essa demanda vai chegando, você começa a perceber que você não consegue atender todo mundo. Isso é ótimo, porque você começa a ter uma lista de espera pelo seu serviço, você pode aumentar o valor da sua hora, você pode manter o mesmo faturamento com menos cliente, porque agora você tem mais autoridade, você tem mais demanda e você tem essa liberdade, esse direito de fazer isso. E você começa, de certa forma, a esvaziar a sua agenda, mantendo o mesmo faturamento e ampliando ainda mais a sua autoridade percebida porque você produz conteúdo na internet. Só que chega um determinado momento que as pessoas querem mais de você. E você começa a perceber que você pode fornecer o seu conhecimento por meio de um infoproduto que não dependa da sua hora. E aí que entram as diversas possibilidades do mercado digital. Você pode criar uma masterclass gravada e disponibilizar para a sua audiência, você pode criar um curso um pouquinho mais robusto, você também pode ir para o lado dos acompanhamentos, então criar consultorias mais caras, mentorias mais caras, onde você consegue trabalhar também com o público profissional, gerando muito mais valor. Em vez de vender uma consulta a 400, 500, 600, você vende um programa de acompanhamento de R$3.000, R$5.000. Ou, igual eu já trabalhei muitas vezes, 8, 12, 15 mil reais num acompanhamento, né? Porque o valor gerado é muito maior para aquela pessoa em relação ao que ela está investindo. E o digital proporciona isso. Então pensa comigo, digamos que você tem um perfil de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. É um perfil pequeno comparado a diversos outros da internet, mas se bem trabalhado, se bem construído, é um perfil que tem muito potencial para gerar receita para você. Se você tiver um perfil com 4.000 pessoas, se essas pessoas pedirem por alguma coisa sua, você pode tranquilamente criar uma masterclass, um aulão de 2 horas sobre um tema específico, destrinchando esse tema, liberando alguns artigos como bônus, liberando um material no Notion como bônus, liberando uma planilha, uma ferramenta como bônus, e você cobra R$200 por isso. Se você vender para 50 pessoas a R$200, você fez R$10.000. Sem depender da sua hora, R$10.000, e para muitas pessoas é o mês de salário inteiro.
Para muitas pessoas é o mês inteiro de atendimentos que você faz vendendo a R$200 para 50 pessoas. E esse é o poder da internet. E é por isso que eu influencio tanto as pessoas a verem na internet. Por quê? Primeiro, porque as pessoas validam ali o seu conhecimento. Você tem que ter conhecimento. É óbvio, não estou falando que quem não sabe nada. Você tem que ter lastro aqui, você tem que ter repertório. Tá? E você consegue o que é mais valioso para mim na internet, que é ter uma liberdade de agenda, de poder comercializar o seu conhecimento sem depender da sua hora. Ou criar grupos de acompanhamento, que de certa forma dependem da sua hora, mas grupos escaláveis, onde você consegue cobrar R$5.000 um programa de acompanhamento mais caro, e se você vender 4, você fez 20 mil no mês, com uma alta margem de lucro, porque esse dinheiro entra diretamente para você no seu CNPJ, ou pode entrar numa plataforma, descontando ali a taxa da plataforma e liberando uma área de membros, alguns bônus, e você começar a criar uma comunidade. Enfim, são diversas possibilidades. O digital proporciona que você receba contatos de parcerias, de eventos, de palestras, de podcasts, e isso vai amplificar ainda mais a sua autoridade percebida. Então, meu amigo, minha amiga, em síntese, por que eu recomendo tanto que você comece hoje a criar conteúdo? Porque você, a médio e longo prazo, não é mágica, tá? A internet não é mágica. A médio e longo prazo, você vai começar a diminuir a carga horária de plantões exaustivos, diminuir a sua agenda, que está lotada e você não tem tempo nem para respirar. Você começa a ter mais previsibilidade, você começa a ter uma margem de lucro muito maior, você começa a ter uma liberdade de horário muito maior. Então, se a gente for pensar num plano prático para você fazer hoje, a partir de hoje, no seu perfil, é você elencar os temas que você vai abordar, o que você sabe, o que você quer falar, o que você gosta de falar do seu trabalho. Começar a destrinchar esses temas e criar conteúdo em cima disso, para você crescer base, crescer audiência, trazer seguidores interessados, pessoas da sua cidade, da sua região, pessoas do Brasil inteiro que têm interesse nesse tema e começam a enxergar o seu perfil. E você começa aí a se relacionar com essa audiência. Então você abre uma caixinha de perguntas, você responde um direct, você responde um comentário. E aí a ideia é que você comece a pensar estrategicamente, de forma intencional, para gerar receita. Meu grande objetivo aqui não é simplesmente criar conteúdo, não é virar influencer, não é virar blogueiro. O meu grande objetivo é ensinar você a monetizar o seu conhecimento. Isso é produzir conteúdo, trazer audiência, gerar relacionamento com essas pessoas e vender, ter mais margem, ter mais receita e ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, para que você consiga usufruir da internet com a sua família, viajando, cuidando dos seus filhos, e não a internet usufruindo de você, usando você. É você que vai usar a internet da melhor forma possível. Então, plano prático: construir conteúdo, se relacionar com a sua audiência, construir uma oferta que resolve algum problema muito específico. Então, você pode criar uma masterclass, você pode criar um curso. Eu recomendo que você comece, mas aí é um assunto para um outro vídeo, comece pelos programas de acompanhamento mais caro, crie uma consultoria, crie uma mentoria. E aí você começa a entender que o digital não é sobre ser influencer, sobre ser blogueiro, é sobre criar um negócio sólido, uma estrutura que traga receita com alta margem de lucro e previsibilidade. Beleza? Esse foi o primeiro vídeo, tá? Se você gostou, deixe seu comentário, compartilha com alguém que é profissional liberal, que quer começar na internet, quer começar a monetizar o seu conhecimento e, obviamente, se inscreve aqui. A gente está em busca aí dos 100 primeiros inscritos e eu conto com a sua ajuda. Valeu, forte abraço, tamo junto.